Capítulo 361. Tenho um pedido. Mestre Adams, como está Vivian? Numa delicada casa de madeira, Michael olhou nervosamente para a cadeira de madeira e perguntou ao velho que estava no ombro de Vivian. Senhor, o frio nos meridianos do corpo da dama realmente desapareceu, e até mesmo a sensação de frio em alguns meridianos menores diminuiu bastante. É muito melhor do que o efeito da magia do fogo para manter esse nível. Há até a possibilidade de dissipar completamente todo o frio. Adams recuou a mão por um instante, e o rosto enrugado também demonstrava surpresa. Ele olhou para Michael e perguntou: o senhor da cidade está procurando por alguém ainda mais poderoso? Um mago do fogo. Ou que tipo de fruta de fogo a dama comeu? O mestre está falando muito sério. Ao ouvir as palavras de Adams, os olhos de Michael mostraram um toque de fascínio, e ele olhou para Adams com um pouco de entusiasmo. Será mesmo possível dissipar isso completamente? Perguntou Vivienne com certa empolgação. Só ela sabia a dor que havia sentido nesses anos. Não conseguia dormir bem e não podia comer muitas coisas gostosas. Até mesmo a quantidade de exercícios diários precisava ser rigorosamente controlada. Um dia assim simplesmente não se compara à morte. O dono da cidade sabe, eu nunca minto. Adams balançou a cabeça, olhou para Vivienne e sorriu. Mas eu quero saber, qual mestre está fazendo frio no corpo se dissipar tão rapidamente? Passei tantos anos aqui, que me dá um pouco de vergonha. Na cidade do caos, receio não conseguir encontrar uma maga de fogo tão poderosa quanto a mestra Biedas. Ela não consumiu nenhum espírito de alto nível do atributo fogo, mas, após a confirmação de Adams, Michael ficou um pouco animado. Quando questionado sobre o motivo, sua expressão se tornou um tanto estranha. Vovô Adams, eu não comi nenhuma fruta e não encontrei outros magos. Só comi um peixe grelhado apimentado esta noite e suei bastante. Quando voltei, fiquei assim. Só pode ser por causa do peixe grelhado. Vivian contou que, desde os 10 anos, visitava Adams todo mês para aquecer o corpo com magia de fogo. Se não fosse por talento mágico, provavelmente teria aprendido magia com ele por muito tempo. A relação entre eles é muito próxima e ela o visitava com frequência. Peixe grelhado apimentado? Adams olhou para Vivian um pouco confuso. Como isso soa como um prato? Será que a frieza da dama desaparece só porque ela comeu um prato? Sim, é um prato, um peixe grelhado, super delicioso e super picante. Vivian assentiu com veemência, parecendo animada e ansiosa pela confirmação de Adams. O vovô Adams, por assim dizer, não é. Não é que eu preciso insistir em comer peixe grelhado picante todos os dias para que meu corpo volte ao normal. Se a senhora realmente não sentiu frio por ter comido peixe grelhado apimentado, significa que esse peixe tem um efeito muito significativo na eliminação do frio do corpo dela. Enquanto persistir, deve ser capaz de eliminar o frio do corpo aos poucos, mesmo que não cure completamente, contanto que os meridianos afetados sejam eliminados, não afetará a vida diária. Adams sorriu e assentiu. Ótimo! Eu só quero dormir bem todos os dias, viver uma vida normal, e agora tenho a chance de conseguir. Tenho que comer peixe assado todos os dias até me curar. Uma alegria contagiante, que abandona completamente a imagem da mulher reservada que levava uma vida normal, baseada apenas em peixe e no sonho de dormir bem. Michael olhou para o rosto feliz de Vivienne e sorriu. Ele havia se esquecido de quanto tempo fazia que não via um sorriso feliz no rosto de Vivienne, exceto quando estava com Luna. Quase não havia expressão em seu rosto. Pai, acho que é necessário ajudar este restaurante a ficar famoso. O restaurante que faz comida deliciosa e pode curar minha doença, mesmo com um cardápio estagnado, é muito injusto. O senhor não pode dizer nada? Sentada na carruagem a caminho da casa principal da cidade, Vivian olhou para a figura de Michael sentada à sua frente. Eu vou cuidar desse assunto. Michael ficou em silêncio por um instante, como se tivesse tomado uma decisão, e assentiu com a cabeça. Bem, tudo bem. Vivian assentiu e disse, e eu também vi o presidente da Associação de Restaurantes entrar no restaurante esta noite.
Se ele provou a comida pessoalmente, ainda assim insistiu nela. Se você fizer a lista, acho que ele deve ter algum problema. Bem, depois que você voltar, volte a dormir, durma bem, disse Michael com um sorriso, observando os olhos de Vivian cheios de carinho. Após o grito de Tony, ele se arrependeu imediatamente. Ele apenas disse que aquele peixe grelhado era assim mesmo. Como resultado, ele se virou no piscar de olhos. A sensação de calor se espalhou por todo o corpo. Para ele, que normalmente não gosta de comida picante, foi como jogá-lo no inferno da pimenta. Esse tipo de sabor picante é completamente diferente de qualquer outro que você já tenha experimentado. É difícil resistir a esse peixe delicioso, e entre o prazer e o paraíso, você não consegue controlar as mãos. Um palito de pauzinho e o outro de pauzinho, formando um sanduíche. Peixe. A boca e a língua já não lhes pertencem. O suor escorre do corpo como uma coluna de água. Além do calor, persiste uma sensação de bem-estar. Tony já sentiu o sorriso de escárnio dos outros convidados, mas isso não lhe daria forças para controlá-los. O mais importante era abafar a irritação com um delicioso peixe. Se os primeiros pratos ainda conseguem fingir ser intragáveis, então não deveriam ter nada a explicar agora. Os convidados observavam as duas pessoas que comiam e se deliciavam no calor, felizes, com sorrisos estampados no rosto. Talvez só o chefe Mai fosse capaz de preparar uma comida tão saborosa. Se eles querem um pouco mais de prestígio, então o restaurante Mimi deveria ser listado novamente. McGonagall olhou para as duas pessoas que estavam comendo comida quente e refletiu sobre o assunto. O senhor é mesmo um gênio na cozinha. No caixa, Varren, encharcado de suor e com muitas roupas, olhou para Meg e sorriu, com os olhos cheios de admiração. O presidente Varren tem uma reputação. Aliás, espero que eu também seja uma chefe genial. McGonagall olhou para Varren com um sorriso. Talvez você seja. Varren assentiu com a cabeça, colocou o dinheiro sobre a mesa, virou-se e saiu. Mude esse peixe. Muito quente. Tony apontou para a boca completamente inchada e seguiu Varren rapidamente. É uma raposa velha. McGonagall piscou e foi para a cozinha. O cara não disse uma frase sequer do começo ao fim. Às 9 horas da noite, Meg sorriu e recusou o pedido de refeição dos convidados, apagou as luzes do painel publicitário externo e estava pronta para fechar a porta. Olá, parece que vocês estão prestes a encerrar as atividades, mas tenho um pedido. Poderiam preparar um peixe grelhado apimentado para mim? Nesse momento, uma voz ligeiramente baixa soou. Capítulo 362. Pai, desculpe, o restaurante está fechado. Se quiser comer peixe grelhado, por favor, venha amanhã ao meio-dia. McGonagall virou a placa na porta e respondeu sem levantar a cabeça. Um pedido desses para ele sair todos os dias. Responder mais de uma vez. Eu sou Michael, disse o homem, parecendo que ele ainda quer manter essa imagem. McGonagall ficou atônita e olhou para o homem. Ele quase respondeu, eu sou McGonagall. O homem parece muito alto, vestindo uma túnica preta e dourada escura, com uma longa espada preta na cintura. Ele aparenta ter uns 40 anos, está bem conservado, e seus olhos negros são fortes e sábios. Como um cavaleiro heróico, ele se apresenta como um conselheiro sábio, o que causa uma certa estranheza. Michael ouviu dizer que a resposta de McGonagall foi igualmente estranha. Ele foi o primeiro a se apresentar e recebeu uma resposta dessas. Parece que o jovem não se reconhece, nem mesmo pelo próprio nome. Havia um sorriso em seu rosto, e ele olhava para McGonagall com seriedade. Ao vê-lo vestindo o uniforme de chefe preto e branco, seu corpo longo e ereto, como uma espada furtiva, e um lampejo de surpresa, revela um temperamento que o diferencia de um chefe comum. Lembra mais um espadachim que esconde o fio da espada, evocando a imagem de um jovem promissor. O jovem, que também era como uma espada quando estava de pé, era tão afiado que se tornou rígido demais. Por isso, foi uma pena que, tendo acabado de se tornar a espada mais afiada do mundo, fosse quebrada à força. Apresento-me. Sou o dono desta cidade caótica.
Michael olhou para McGonagall e disse, com uma voz bastante cordial. Acontece que era o senhor da cidade. Desculpe, não o reconheci de imediato. Meg ficou surpresa e pediu desculpas. O nome do dono da cidade caótica é naturalmente conhecido. Foi apenas quando o restaurante fechou e ele pediu um peixe grelhado apimentado que McGonagall considerou apenas um cliente comum. Ele não esperava ser o próprio dono da cidade. Olhando para o horizonte, uma carruagem preta parou à porta da loja de poções mágicas. Um jovem de colante preto observava tudo com cautela. Ao que tudo indica, trata-se do dono da loja. Sem problema, sou apenas um convidado agora. Michael balançou a cabeça com um sorriso, sem se importar com o assunto, e se virou para olhar o restaurante iluminado, encarando McGonagall. Originalmente, eu deveria ter vindo durante o horário comercial, mas talvez não consiga vir amanhã, então escolhi este horário. Não esperava que o restaurante estivesse fechado. Será que o chefe poderia preparar um peixe assado para mim? O senhor da cidade quer comer peixe grelhado, o que não deve ser recusado, mas o restaurante só aceita clientes durante o horário de funcionamento. Essa é a regra, e os garçons também precisam sair do trabalho. E minha filha vai para a aula amanhã de manhã, então preciso que ela vá dormir mais cedo. Portanto, se o senhor da cidade não se importar, talvez possa vir comer o peixe grelhado mais tarde. McGonagall olhou para Michael, mas balançou a cabeça e voltou a olhar para Amy, que dormia no balcão. Acontece que você ainda tem uma filha. Parece que você é um bom pai. Michael também viu Amy, que estava ajoelhada atrás do balcão. A expressão de desagrado inicial se desfez imediatamente, e ele olhou para Megman com admiração. Ser um bom pai é mais difícil do que ser um bom cozinheiro. Na cidade caótica, ele raramente era rejeitado. Não esperava ser rejeitado 2 vezes pela mesma pessoa hoje. Mesmo que se mudasse da cidade, sua identidade continuaria sem efeito. Não sou um bom pai, só quero estar mais com ela, dar a ela tudo o que ela puder fazer. McGonagall olhou nos olhos de Amy com ternura. Na verdade, hoje estou comendo um peixe grelhado como pai. Também tenho uma filha adorável. Quando ela era criança, eu estava muito ocupado. Quase não tinha tempo para ficar com ela. Devo muito a ela. E por minha causa, o motivo é que o corpo dela sofreu com um resfriado difícil de curar. Tenho vivido com essa dor por muitos anos e não posso fazer nada além de vê-la assim. Talvez você entenda esse tipo de tortura. Michael olhou para McGonagall, sua voz um pouco baixa. Após uma pausa, balançou a cabeça levemente. Nunca disse nada parecido, talvez porque todos nós somos pais. McGonagall olhou para o homem da cidade, conhecido por sua dureza e implacabilidade. Não esperava que, sob a armadura impenetrável, ele também demonstrasse tanta gentileza. Após um breve silêncio, abriu a porta, sorriu e disse, é isso mesmo, minha casa. O peixe grelhado não só é delicioso, como também ajuda a espantar o frio. Hoje, ofereço um banquete e peço a um pai. Então serei bem-vindo. Michael sorriu e caminhou em direção ao restaurante. Chefe, quem é? A gata Mia, que estava arrumando as coisas no restaurante prestes a sair, olhou para Michael, que entrava com Meg, e fez algumas perguntas. McGonagall era mais obediente das regras. A cidade do caos. Sally, que estava 2 passos atrás, semicerrando os olhos. Ela tinha visto a imagem de Michael quando estava na família. Para impedir que os jovens da família saíssem para lutar contra os vilões, a família iria registrar os retratos de algumas das pessoas nobres e importantes do continente de Nolan. Volte você primeiro, este é um amigo meu, irei recebê-lo, disse McGonagall com um sorriso. Ok, até amanhã. E a Mia sorriu para Michael, e Sally saiu. Michael também sorria, e eles assentiram com a cabeça e olharam para o corpo de Sally por um instante, revelando uma ponta de dúvida, mas não disseram nada. O dono da cidade, por favor, sente-se. O sabor do peixe grelhado apimentado pode ser escolhido: levemente apimentado, médio apimentado, muito apimentado ou picante. Se quiser dormir bem à noite, é recomendável não escolher o apimentado extremo.
MJ abaixou as persianas. Hoje, o problema era com Michael, não por causa de sua identidade como dono da cidade, mas por causa de suas palavras como pai. Como pai, ele consegue entender o desespero de Amy se ele próprio estiver sofrendo algum tipo de dor, mas não podia fazer nada. É claro que McGonagall também pensou na lista de compras. Inicialmente, ela pensou em ir à prefeitura amanhã. Agora, o dono da prefeitura está sentado no restaurante. Qual é a história? Parece que o efeito é melhor com ele. Então você quer um peixe grelhado super apimentado de tamanho médio. Michael olhou o cardápio por um tempo, fechou e olhou para McGonagall. Certo, por favor, espere. Primeiro, vou colocar a criança para dormir. McGonagall assentiu e se virou para o balcão, cuidando de Amy, que havia adormecido ali, e do patinho feio que dormia em seus braços. Pegue-o no colo e suba as escadas devagar. É a primeira vez que jantamos juntos e passamos um tempo juntos. É uma pessoa muito divertida. Michael balançou a cabeça com um sorriso. Seus olhos percorreram lentamente a sala de jantar e finalmente se fixaram no abajur de cristal sobre sua cabeça, com um olhar de desdém. Uma voz fez seus olhos se estreitarem ligeiramente. Capítulo 363. Senhor da cidade, o que você está fazendo? Presidente, o que devo fazer agora? Parece que o restaurante na lista é realmente baseado na popularidade. Há muitos clientes e o preço dos pratos é alto. Se não houver justificativa para a inclusão direta na lista, isso pode causar repulsa em muitos clientes. No caminho, Tony perguntou a Varre, com certa preocupação, a quem ele havia perguntado. Sua boca estava inchada, e ele tomou um gole de água gelada na testa e soltou um longo suspiro de alívio. A potência desse peixe grelhado é realmente impressionante, nem mesmo a água gelada consegue suprimir a sensação de calor. Se fosse há 20 anos, eu colocaria peixe grelhado apimentado, arroz com frango cozido, arroz frito de Yangzhou, sanduíches de carne e tofu doce no topo da lista de comidas. Warren parou. Passo a passo, sorriu e balançou a cabeça. Infelizmente, não estamos mais há 20 anos. Esta lista não é mais controlada apenas por mim. Inúmeros clientes e restaurantes formaram uma grande rede, embora eu ainda acompanhe. Às vezes, ainda precisamos nos preocupar com a ideia do peixe grande que pode romper as redes de pesca. Em contrapartida, um peixinho bonito que aparece de repente, eu quero pescá-lo, talvez admirá-lo. Ser devorado pelo peixe grande é uma escolha melhor. Presidente, acho que o tofu salgado deveria ficar em sexto lugar. Tony hesitou por um instante e disse, sem muita convicção. Warren olhou para Tony, sorriu, balançou a cabeça e continuou andando, dizendo, a programação de amanhã continua a mesma, o aviso está atrasado e o meteoro é muito brilhante, mas logo desaparecerá. Tudo o que precisamos fazer é observar. Muitas pessoas estarão olhando para o céu, ansiosas pelo momento em que o meteoro desaparecer. Tony assentiu pensativamente e o seguiu rapidamente. Mestre Cyril, a Associação de Alimentos e Bebidas já confirmou que o restaurante Mini não constará mais da lista. Analisaremos a lista enviada este mês e tentaremos torná-la mais concisa. Câmara de Comércio de Arden. No escritório, Mars olhou para Cyril com respeito. Muito bem, mas, desta vez você trabalhou duro. Cyril assentiu com satisfação, e a serpente de flores em sua mão foi enrolada em seu pulso, observando Meirs perguntar então, Vard Goldini, e quanto às investigações do lado oposto? Não vão deixar as pessoas irem para a prisão de Bastide. Jovem mestre, receio que este incidente não seja tão grave. Eles estão envolvidos em um incidente de 4º nível. É quase impossível recuar. O tom na prisão de Bastia também é muito rígido. Sugiro que não continuem a se envolver neste incidente. Caso contrário, é muito provável que se envolvam ainda mais. Mars balançou a cabeça e disse com uma expressão séria. Envolvidos nisso. Nesta cidade caótica, quem mais poderia envolver nossa família Morton casualmente? Cyril sorriu indiferentemente, observando Mars. Já arrecadei o dinheiro e as coisas precisam ser entregues a eles.
Se fizerem direito, minha reputação ficará manchada e isso não funcionará bem no futuro. Mas, disse Marty e parou. O evento de nível 4 não é um evento menor. Se bem me lembro, os dois, Vard e Goldmia, estão no pequeno restaurante. Então que o restaurante volte para o seu lugar. Tirem-nos de lá e tragam o dono do restaurante, assim não haverá mais problemas no futuro. Cyril disse com um sorriso, muito satisfeito com seus pensamentos, e acariciou a cabeça da cobra. Levantou-se e caminhou em direção à porta. Se este assunto fosse resolvido pelo jovem mestre, não seria assim, mas infelizmente, Mari suspirou e olhou para a pilha de materiais que nunca havia sido aberta sobre a mesa. Alguns se agitaram, impotentes. Balançando a cabeça, pensou, embora a família Moulton fosse poderosa, ainda assim, na cidade do caos, era possível manter o controle, afinal, o mestre da cidade e do templo cinzento. Senhor da cidade, o que você está fazendo? Meg, que acabara de descer as escadas, olhou para Michael, que estava de pé na cadeira, segurando o abajur de cristal na mão. Sua expressão era um tanto estranha. Não era a de um senhor tão imponente como ele. Estou um pouco curioso para saber o que está brilhando nesta lâmpada de cristal. Não é uma lamparina a óleo, nem um cristal mágico. Está quente, e a temperatura está muito alta, mas não está queimando. É muito estranho. Michael também achou sua postura um pouco estranha, mas ainda assim estava curioso para perguntar a Mary. Esta é uma espécie de pedra que encontrei por acaso. Vejo que pode ser usada como lâmpada. É mais conveniente do que uma lamparina a óleo. McGonagall disse que não conseguia pular, não conseguia explicar porque Michael explicou. O problema da eletricidade, se ele lhe pedisse para fornecer eletricidade, então o mundo poderia passar diretamente da era do vapor para a era elétrica, e estima-se que o sistema entraria em colapso. É uma pedra realmente estranha. Você tem mais alguma pedra na mão? Michael assentiu, desceu da cadeira e olhou para McGonagall. Desculpe, só algumas peças, eu estava sendo usada no restaurante. Meg sorriu e balançou a cabeça. Essa coisa é inútil sem eletricidade. Certo, é uma pena. Michael olhou sem jeito e recostou-se na cadeira. Por favor, aguarde, o peixe grelhado já estará pronto. McGonagall rapidamente tuitou sobre o assunto e foi para a cozinha começar a assar o peixe. Embora eu não saiba de quem Michael ouviu dizer que peixe grelhado apimentado cura resfriado, pelo jeito que ele se apresenta, ele deve gostar muito da filha. Se o peixe grelhado agrada, talvez isso influencie a classificação. Podemos conversar sobre isso com ele. Na cidade do caos, para incitar a lista de comidas, além de Vard, só resta Michael. Afinal, a associação de restaurantes pertence à prefeitura. Embora seja um estado inativo, se Michael falar, ainda assim deverá ter grande efeito. Então, o que McGonagall está fazendo agora é muito simples. Conquistar o estômago de Michael com comida. Michael estava um pouco nervoso e ansioso para chegar à cozinha, e logo o cheiro de peixe veio de lá, então ele não conseguiu evitar e engoliu em seco. O cheiro de uma fragrância deliciosa. Esta noite, por causa do estado de saúde de Vivienne, Michael não comeu um pedaço de arroz. Agora que sente o aroma sedutor do peixe, seu estômago está roncando e a expectativa só aumenta. Após esperar cerca de 15 minutos, McGonagall tirou um forno e um peixe grelhado apimentado de tamanho médio e colocou-o na frente de Michael. Ela sorriu e disse, seu peixe grelhado apimentado, por favor, coma-o devagar. Ótimo. Michael respondeu, com os olhos completamente atraídos pelo peixe assado à sua frente, mas sem se apressar em mover os hastes, observando-o atentamente. Diferentemente do peixe grelhado que geralmente é consumido diretamente na brasa, este peixe grelhado é assado em uma chapa de ferro plana. O que é ainda mais impressionante é a densa camada de pimenta coberta pelo peixe. A pimenta vermelha brilhante está quase totalmente encoberta pelo peixe. Isso simplesmente faz com que a pessoa sinta uma ardência intensa na garganta. Capítulo 364.
Obrigado pela sua hospitalidade. As pimentas ajudam a aliviar o resfriado, mas os pimentões comuns não fazem efeito nenhum nos resfriados da Vivienne. Se você comer demais, vai se sentir mal. Será que esse peixe grelhado apimentado tem algum outro efeito além do resfriado causado pelos pimentões? Algo assim, pensou Michael, pegando um palito de madeira, retirando um pedaço de peixe e levando à boca. Que picante! Os olhos de Michael se arregalaram, e o sabor picante do molho que envolvia o peixe invadiu sua boca instantaneamente. Esta não é uma pimenta qualquer. Parece que as pequenas pimentas, após a concentração de sabores picantes, explodem simultaneamente na boca, e as papilas gustativas da língua parecem ser perfuradas por acupuntura e instantaneamente dormentes. Descobri que este é o tal picante. Michael de repente entendeu a origem dessa palavra picante, diferente das pimentas que ele comia antigamente. Esse tipo de pimenta também tem um toque de dormência e um sabor picante, o que é realmente especial. Depois de dar uma mordida no peixe, a pele crocante envolve o peixe fresco e tem um sabor incrível. Esse é o sabor do peixe do mar. Como Vivienne gosta de comer peixe, ele costuma pedir a algumas pessoas que voltam do litoral que tragam peixe fresco, mas a maioria é peixe seco. Só quando há muita gente pescando é que se consegue peixe fresco, e eles querem conservá-lo. Com tantas dificuldades, mesmo com as suas possibilidades, ele só consegue comer peixe fresco no máximo uma vez por mês. Afinal, ele não é do tipo que faz viagem só para comer peixe. Mas este peixe grelhado não só não tem espinhas, como também tem um sabor mais delicioso do que o peixe do mar que se comia antigamente. Um peixe assim é transportado do litoral para a cidade do caos, e o preço pode ter ultrapassado as 1.600 moedas de cobre indicadas no cardápio. Inicialmente, achei o preço desse peixe grelhado um pouco caro. De repente, Michael achou que valia a pena, mesmo que fosse só para comprar um peixe vivo, ainda mais o grelhado preparado como um prato gourmet. O sabor picante é intenso, com um delicioso gosto de peixe, e a sensação é de puro prazer. Sente-se apenas um calor intenso descendo pela garganta. Ao entrar no corpo, espalha-se pelos membros. Queima o frio excessivo como uma chama. A umidade faz com que as glândulas sudoríparas se abram e, à medida que o suor é expelido, uma névoa aquosa emana do corpo, como se estivesse fumegando. Tem um poderoso efeito refrescante. Michael mantinha os olhos abertos o tempo todo. O efeito dessa pimenta era muito forte. Até mesmo pessoas normais como ele expeliam muita umidade. Vivienne sentia muito frio. Em pessoas com sobrepeso, o efeito certamente é melhor. Michael, que ainda estava um pouco desconfiado, agora está totalmente convencido de que o calor está se intensificando no corpo ao longo dos meridianos, mas essa sensação não é dolorosa, e sim como estar imerso em água quente, muito confortável. Nesse caso, contanto que Vivienne coma um peixe grelhado apimentado todos os dias, o corpo deverá conseguir se recuperar lentamente. Não basta apenas continuar com a magia dolorosa, é preciso também lidar com a dor inicial. Este restaurante tem que ir até o fim. Michael olhou para McGonagall. O jovem era como um salvador repentino, puxando-o de volta da beira do desespero. McGonagall sorriu e observou a expressão de Michael, que devia estar muito satisfeita com o peixe grelhado apimentado. Nesse caso, seria mais fácil falar sobre a classificação, já que só faltava um dia. Se amanhã ele ainda não estivesse na lista, a tarefa de classificação teria sido um fracasso total. Chefe, me dá uma panela de arroz, esse peixe grelhado está tão gostoso, precisa de uma panela grande para ficar tão delicioso. Michael olhou para o sorriso largo de Magie. Certo, por favor, espere. McGonagall foi até a cozinha, pegou uma panela de arroz e a colocou na frente de Michael. O próprio Michael tinha uma tigela grande, um pedaço de peixe e um sorriso irresistível no rosto. Durante esses anos, vivi me culpando, sem conseguir me perdoar. Depois de me livrar de todo o peso acumulado ao longo dos anos, Michael se sente muito mais leve e consegue desfrutar da sensação de uma boa refeição. Isso realmente faz as pessoas se sentirem felizes.
McGonagall observava em silêncio. Esta é a cidade que controla a Cidade do Caos, situada no topo do continente de Nolan, mas agora está sentada sozinha no restaurante, comendo peixe grelhado. Poucas pessoas acreditariam nisso. Este é o dono da Cidade do Caos e um pai. Pela expressão dele, o peixe grelhado apimentado deve ter surtido efeito na filha, o que também melhorou o humor dele. A sensação de expulsar o chefe de cozinha da área médica, será que só eu sinto isso? Pensou McGonagall, com uma expressão um tanto estranha. Ela havia prometido a si mesma que jamais precisaria trabalhar na área médica. Depois de devorar um pedaço inteiro de peixe grelhado e uma grande panela de arroz, Michael largou os pauzinhos que tinha na mão, satisfeito com a refeição. Fazia muito tempo que não comia, mas não aproveitar o sabor delicioso daquele dia seria um desperdício. Chefe Mai, muito obrigado, você fez um peixe tão delicioso e picante com um efeito mágico. Michael olhou para McGonagall. O dono da cidade é muito educado, e preparar comida deliciosa para os hóspedes é o que nosso chefe deve fazer, respondeu McGonagall com um sorriso, pensando em como expandir o cardápio para não parecer abrupto demais. Obrigado pela hospitalidade. Ainda tenho algumas coisas para fazer esta noite. Vou embora agora. Voltarei para experimentar outros pratos na próxima vez. Sem esperar que Meg falasse, Michael se levantou e disse, tirando a mão da mesa e saindo do restaurante com moedas de dragão e 6 moedas de ouro embaixo. Ei! O dono da cidade, eu acabei de dizer, este peixe grelhado é o que eu pedi a um pai para provar. McGonagall pegou o dinheiro da mesa e quis conversar. Então meu dinheiro é para a garotinha comprar açúcar, um pequeno gesto de carinho. Michael sorriu de volta, não voltou e abriu a porta. Eu não disse nada sobre a classificação. McGonagall olhou para as costas de Michael, que caminhava com o vento a seu favor. Parece que ele realmente tem algo a fazer e não pode abrir a boca. Bem, parece que a única solução para essa tarefa é desistir do tratamento. Não há chance de conversarmos pessoalmente. Se formos à prefeitura para seguir o procedimento, estima-se que Michael já estará recuperado em alguns dias. Nesse momento, a classificação já estará definida. Que pena, McGonagall suspirou, balançando a cabeça, um pouco desamparada. Ela pensou que seria uma tarefa simples. Não esperava um desastre tão grande. Essa sensação é simplesmente desagradável. Fechando a porta, McGonagall olhou para o relógio. Já eram 10 horas da noite. Depois de subir e se lavar, ela foi dormir. Não pensou muito nisso. De qualquer forma, ainda estaria lá depois da missão, e certamente haveria uma chance de desbloquear o Agem Dazes. Primeiro vá até a mansão de Robert, busque-o e depois volte para a sede do governo da cidade. Michael entrou na carruagem e o cocheiro disse. Capítulo 365. Reforma. A sede principal do governo da cidade, em um pátio diferente, é bem iluminada. Robert tinha em mãos informações e contas, e estava verificando cuidadosamente com os funcionários de várias prefeituras. Michael estava de pé, com as mãos ao lado do corpo, e parecia um pouco abatido. Vários funcionários do departamento principal da cidade estavam sentados na sala de conferências. Eles observavam a cena com certa incompreensão. Não sei o que o chefe da prefeitura pediu para todos fazerem à noite. No entanto, como o proprietário da cidade não se pronunciou, ninguém mais falou. Eu simplesmente não sabia como Robert, que fazia parte da associação de restaurantes há mais de um ano, tinha aparecido ali. Parece que ele ainda é o líder do setor hoje. Será que o proprietário da cidade está mesmo disposto a trazê-lo de volta? O quê? Ou será que o que aconteceu hoje tem alguma relação com a associação de restaurantes? Existem milhares de pensamentos nos corações das pessoas. Muitas pessoas já estão presas nessa situação, e terão que se manter firmes. O proprietário da cidade, todas as contas foram contabilizadas. Essas contas são do início deste ano até agora. A Associação de Alimentos e Bebidas depende da lucratividade da venda da lista, totalizando 356 milhões de moedas de cobre.
Agora, a Associação de Catering tem apenas 2 milhões de moedas de cobre no comprovante de depósito na lista de depósitos de Buffett. Após deduzir o salário da equipe da associação, ainda restam 30 milhões de moedas de cobre de valor desconhecido. Robert se levantou e olhou para Michael. 30 milhões de moedas de cobre. Quanta ganância! A sala de reuniões, antes silenciosa, tornou-se repentinamente constrangedora, e as expressões dos funcionários eram de incredulidade. Embora a associação de restaurantes fosse um lugar importante, ninguém imaginava que chegaria a esse ponto, e a coragem desses caras era impressionante, não é? Quase todo o dinheiro foi embora. Mas agora todos sabem o que Michael está fazendo aqui hoje. É uma preparação para o concurso de ovelha gorda da Associação de Catering, e Robert passou um ano na Associação de Restaurantes. Será verdade que o dono da cidade estava bem preparado? Escritório? Ao olhar para Robert, o que mais impressiona a todos é a sabedoria e a visão de futuro de Michael. Além disso, a relação entre a alta administração da Associação de Restaurantes e certos restaurantes e câmaras de comércio é muito inadequada. Os rankings de vendas de longo prazo são manipulados, e a posição na lista é claramente definida. Contanto que o dinheiro esteja garantido, a presença na lista é assegurada. Os rankings estão de acordo com as expectativas deles. Robert pegou um pedaço de papel e continuou. Lista Gourmet. 50, 100 lugares, 10. 000 moedas de cobre. 31, 50 lugares, 20 mil moedas de cobre. 30 lugares ou menos, mais um restaurante mencionado, mais 5 mil moedas de cobre. Os 10 primeiros, além da necessidade de ter o dinheiro disponível, precisam ter um bom desempenho financeiro. Na lista deste mês, depois de deduzir alguns restaurantes antigos que dependiam da força da lista, a Associação de Restaurantes pode aceitar cerca de 3 milhões de moedas de cobre, e esse dinheiro não entra na receita da associação. Uma pequena empresa de catering, que em um ano consegue acumular 60 milhões de moedas de cobre em sacos particulares, o dono da cidade, esse comportamento deve ser severamente punido. Prendam todos e joguem-nos na prisão de Bastille. Um general de artes marciais de semblante sério exclamou, furioso. Sim, e o dinheiro vem do restaurante, e para lucrar, o restaurante certamente vai descontar o dinheiro dos clientes, o que acaba aumentando consideravelmente os gastos com refeições. É realmente injusto com os outros restaurantes que não pagaram por isso. Não há como incluí-lo na lista. Qual é o sentido de uma lista de restaurantes assim? Autoridades, se vocês disseram uma palavra, eu fiquei um pouco irritado. Pequenos funcionários e grande ganância, isso é típico, e é por isso que convidei todos vocês para estarem aqui hoje. Michael falou, seus olhos percorrendo os funcionários do departamento na cidade, e continuou. Se a lista de alimentos não estivesse sujeita à regulamentação da prefeitura, o governo municipal não teria o direito de interferir. Mas, como ela se tornou uma instituição subordinada à cidade, embora, de acordo com o acordo original, a lista de alimentos ainda pertencesse à liderança de Vargem, e ele pudesse receber uma alta porcentagem dos dividendos anualmente, agora essa forma de operação e o acordo original são diferentes. Isso é uma fraude contra o governo principal da cidade, uma fraude contra os visitantes, uma fraude contra os negócios, uma fraude e um prejuízo para toda a indústria de alimentos e bebidas. Então, quero que venham aqui esta noite, ou seja, que ajam em conjunto. Primeiro controlem todos os membros de alto escalão da Associação de Restaurantes, depois lacrem todos os livros e materiais, e eliminem todas as forças e pessoas relacionadas ao assunto, e não as toleraremos. Michael pressionou a mão sobre a mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente e observando a multidão suspirar. Sim. Os funcionários estão buscando atitudes inspiradoras. Provavelmente é só uma questão de derrubar montanhas e sacudir tigres. Nos últimos 2 anos, muitos funcionários aproveitaram o próprio embalo para conseguir trabalhos extras. Essa renda é maior do que o salário do governo municipal. Menos, agora sua reputação não é das melhores, mas ele não pode demonstrar. Esta operação está sob a responsabilidade de Robert. O plano específico é que ele faça um bom trabalho.
Ele deve controlar a influência do caso. Não deixar que o governo da cidade perca sua credibilidade. Fazer com que a lista de convidados retorne à sua posição original e se torne a lista convincente para os convidados. Em vez de usar ferramentas ricas que os comerciantes estão dispostos a manipular, todo o pessoal envolvido na operação não deve deixar a sede da prefeitura esta noite. Michael olhou para a multidão, virou-se e saiu, dizendo: Robert, venha comigo. A associação de catering é inevitável, mas mesmo que os gafanhotos de Warren sejam removidos, como você pode garantir que a associação de catering não retomará os antigos caminhos de Warren depois disso? As pessoas mudam, especialmente diante da tentação do dinheiro, a velocidade da mudança será maior. Já vi muitas coisas assim no escritório. Michael olhou para Robert e perguntou, sério e sério. Prezado proprietário da cidade, acredito que o mais importante para acabar com as práticas abusivas da Associação de Fornecedores de Alimentos e Bebidas é reformá-la. Já pensei bastante sobre isso e tenho algumas ideias e direções a seguir. 1. Dispersar os direitos da Associação de Restaurantes, introduzir uma instituição de contagem terceirizada e estabelecer um órgão de supervisão para a Associação de Restaurantes no governo municipal. Este órgão não participará da operação da associação, mas monitorará o comportamento da associação em tempo real, e as três partes atuarão em paralelo para erradicar a venda ilegal de ingressos e controlar o comportamento dos participantes. 2. Reformular a pontuação da lista, reiniciar o mecanismo de avaliação interna da Associação de Alimentos e Bebidas, reorganizar o grupo de avaliação gastronômica de 16 membros, classificar primeiro os alimentos na Praça ADE, usando essa classificação como base, com base nos votos e avaliações dos clientes. A classificação final será: 3. Robert, depois do fim da associação com o restaurante, você ainda voltou para a sede principal da cidade, e há uma vaga perfeita para você. Ao ouvir as palavras de Robert, Michael ficou muito agradecido. Prezado proprietário da cidade, ainda quero permanecer na associação de restaurantes. Acho que meu avô não gostaria de ver a associação gastronômica que ele criou no passado chegar a esse ponto. Quando ele vir uma lista de restaurantes assim, ficará triste. O trabalho árduo de uma vida inteira. Robert balançou a cabeça e disse com firmeza: Vocês dois. Michael sorriu um pouco sem jeito. Estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Robert. Certo, vamos seguir sua ideia. A lista que a Laurie fez me deu água na boca. Espero que a lista de comidas que você fizer no futuro não me decepcione. Certo, tem aquele restaurante McMay, a lista e as classificações, ainda deve ser mantido. Michael parou ao sair, olhando para trás para Robert. Capítulo 366. Herdeiro. Graças à visão do N, na manhã seguinte, McGonagall levantou-se cedo e preparou os ingredientes. Depois, às 7 horas, Anne levantou-se e vestiu o pequeno bruxo com a túnica. Hoje, fui à aula com Julia. Pai, nosso restaurante pôde voltar à lista de restaurantes hoje. Anne mastigou o frango e olhou para McGonagall. Isso, eu não sei agora, pode ser um pouco difícil. McGonagall balançou a cabeça. Ontem, ela perdeu a oportunidade de reclamar com Michael. Hoje, estava com preguiça de administrar a casa principal da cidade. Ela viu Warren comer ontem. Depois da refeição no restaurante, será que ela vai se arrepender e pedir para o restaurante Mimi voltar a funcionar? É claro que não há muita esperança para esta McGonagall. A posição que ocupava em seu cargo anterior era muito elevada, permitindo-lhe observar mais a situação. Na posição atual de Warren, muitas coisas estão fora de seu controle. O poder do capital leva a associação de restaurantes a agir de forma descontrolada e também lhe tira o controle do processo. Pode-se dizer que, na ausência de uma quarta parte forte que intervenha, a decisão sobre se o restaurante Mimi poderá voltar à lista está nas mãos da Câmara de Comércio de Arden. E como é que a Câmara de Comércio de Arden vai decidir que Meg é preguiçosa demais para pensar nisso, desde Goodine Award até aqueles restaurantes que foram posteriormente esmagados na lista pelo restaurante Mimi? O presidente da Câmara de Comércio de Arden não é de repente o Watt. É impossível colocar a lula do restaurante Mimi na lista novamente.
Eles são tão terríveis. Xiaomi está tão bravo. Disse Amy ansiosamente, pegando uma grande colherada de arroz e levando à boca dele, mastigando enquanto dizia: Minami quer comer outra tigela de arroz. Se você quiser comer cérebro de tofu por um tempo, não pode comer outra tigela. Não pode comer muito de manhã. McGonagall não conseguiu conter o riso diante da pequena. Afinal, sua sobrinha era uma verdadeira pestinha, apesar de ter bebido um pouco. A aparência era muito fofa, mas ela ainda balançava a cabeça com uma expressão séria. Bem, então eu tenho que comer 2 tigelas de cérebro de tofu, uma doce e uma salgada. Amy ficou um pouco desapontada, e logo estendeu a mão novamente, pensando nisso, e de repente seus olhos brilharam. Dao. Sim, pai, se você adicionar uma colherada de sopa de peixe grelhado apimentado ao tofu, ficaria super gostoso. Cérebro de tofu apimentado? McGonagall ergueu as sobrancelhas e olhou para Amy com um certo espanto. Ele não esperava que o garotinho tivesse a capacidade de criar novos pratos. A antiga Meiji tinha comido o autêntico cérebro de tofu apimentado em Sichuan, mas ainda preferia ao cérebro de tofu salgado, e o sistema só conferia sabores salgados e doces ao sabor do cérebro de tofu, embora alguns sabores fossem reservados. Espaço, mas não há receita para isso, e ele não é bom em experimentar. Sim. É isso aí. A Xiaomi quer experimentar o sabor do cérebro de tofu apimentado, acho que deve ser muito gostoso. Amy apontou com a cabeça, o rosto cheio de expectativa. Vou estudar sempre que meu pai tiver tempo. McGonagall assentiu e sorriu, e os lanches foram ficando cada vez piores, e eles começaram a fazer o que bem entendiam. Bem, eu acredito que meu pai com certeza fará um cérebro de tofu apimentado super delicioso, assim como um peixe arco-íris super delicioso. Amy assentiu com a cabeça e comeu docemente enquanto conversava com McGonagall. Coisas interessantes acontecendo na escola. Pai, eu já disse a Daphne e ao Ignatz. Neste fim de semana, eles estão convidados a vir à nossa casa para serem nossos hóspedes. O senhor pode comer o peixe grelhado por eles. Depois de tomar o café da manhã, Amy olhou para McGonagall e perguntou. Claro, e os filhos da Jéssica? McGonagall assentiu, me lembrando do último pequeno loli da Amy. Não vejo a Jéssica há muitos dias. A mãe dela comeu a carcaça da galinha escorpião do pai. Se ela estiver trabalhando em casa para ajudar a mãe, não precisará mendigar. Amy balançou a cabeça, um pouco decepcionada, mas ainda muito feliz por Jéssica. No dia do descanso, fomos à casa dela e a convidamos para vir ao restaurante como nossa convidada, disse McGonagall com um sorriso. Ela percebeu que Amy sentia falta da menina e ficou um pouco preocupada com a relação entre mãe e filha, que era muito dependente. Ainda faltava um pouco para que ela pudesse descansar. Bem, o melhor é pagar os adultos. Amy assentiu, satisfeita. Meg sorriu, tocou no cabelo de Amy e viu o sorriso do garotinho. Seu humor melhorou conscientemente. Pouco tempo depois, Mia e Sally, ambas do norte da Ásia, também foram ao restaurante. Observando a expressão abatida de Mia ao entrar, Meg quase conseguiu adivinhar algo. Essa garota é inteligente, ou seja, não consegue esconder nada. Só de olhar para a expressão dela, já dava para saber o que estava pensando. Chefe, não há nenhum restaurante meme na nossa lista hoje, mas não fique triste. Acho que a associação de restaurantes certamente nos dará uma resposta justa. E a Amy olhou para McGonagall e disse que era forte, mas falar e conversar, porém, eram seus próprios olhos, e uma queixa clamava por atenção. Meg, que estava um pouco mal-humorada, viu a cena. Em vez disso, alguns deles foram o alvo de brincadeiras. Essa maneira de consolar os outros é realmente um pouco chique. Ela disse rapidamente. Estou bem, Mia, você não precisa ficar tão chateada. Esta lista é nossa. Não importa se você não a tem. De qualquer forma, há muitos convidados no restaurante, e eles não estão na lista. Mas nós nos esforçamos tanto, enviamos tantos votos, os clientes deram 5 estrelas, todos os votos foram computados, como podem nos criticar sem dar nenhuma explicação?
A lista é demais. É demais. Mia sorriu, e as lágrimas de desgosto já haviam se transformado em lágrimas em seus olhos. Nos últimos dias, ela viu o restaurante da Mimi subir no ranking, alimentando muitas expectativas e sentimentos, e de repente, ser excluída da lista. O vazio em seu coração é grande demais para ser aceito de uma vez. A irmã Mia não está triste, espere até que Amy se torne ainda mais poderosa e coloque nosso restaurante no topo da lista. Amy estendeu uma pequena mão para segurar o dedo de Mia, uma garota do norte da Ásia, em um gesto de conforto. Mas, ao olhar para a expressão firme de Mia, percebeu que não era apenas um gesto de consolo. Sim. E a Amy assentiu, percebendo que suas emoções estavam fora de controle. Era ainda mais triste saber que Meg estava certa, e mesmo assim ele se consolou. Rapidamente enxugou as lágrimas, dando 2 passos para trás, e tentou se acalmar. Gostaria de continuar votando hoje. A expressão de Sally também não era das melhores, mas ela ainda estava muito mais calma do que a asiática Mia, e olhou para McGonagall. Não precisamos preencher o formulário hoje. Se esta lista ainda é um fantasma, não existirá no futuro. McGonagall balançou a cabeça, com um leve tom de deboche. Uma lista controlada por homens não desperta nenhum desejo de competição. Vovô, eu quero ser a sucessora da família Morton. Uma garota de crepe preto parou em frente a Jeffrey Morton e disse com voz firme. Capítulo 367. Presidente. Comida. Jeffrey, sentado na espreguiçadeira do jardim, olhou para Colora, semicerrando os olhos com um sorriso de satisfação. Glória, ainda envolta em uma camada de gaze preta, cerrou os punhos, e uma veia azulada se destacava em suas costas, mas ela permaneceu ereta, e por trás da gaze preta, seus olhos cor de lavanda fitaram Jeffrey, e seu tom de voz não era de reciprocidade. Havia apenas 2 pessoas no jardim, e a atmosfera era extraordinariamente silenciosa e opressiva. O som dos insetos na grama seca tornou-se o único ruído. Quem te deu coragem para me dizer isso? Ou por que você acha que eu concordaria com o que você disse e deixaria uma mulher se tornar a herdeira da família Morton? Jeffrey observou o silêncio de Rodrigues. Há muito tempo, essa era a voz dele. Foi meu pai quem me deu coragem. Ele pode escolher fazer o que realmente gosta. Acho que posso escolher fazer o que quero, assim como ele abdicou da sucessão da família Morton há 20 anos. Assim como a identidade, quero ter a chance de lutar por essas coisas. Glória disse com firmeza, cerrando o punho com mais força, e a voz também se tornou um pouco mais enfática. E a sucessora da família Buffett, a senhorita Buffett, não é uma mulher. Já que ela pode ser a sucessora e guia da família Buffett, acredito que eu também posso, conduzindo a família Morton na direção certa. Acho que posso comparar as duas. O tio é melhor. Ah, eu não sou o idiota do Ian. Deixar uma mulher herdar a família, quer dar uma mãozinha para a família toda? Jeffrey sorriu, com um toque de sarcasmo na expressão, olhando para Colora. Continuou, eu dei uma chance a ele há 20 anos. Ele nunca demonstrou o menor arrependimento por mais de 20 anos. Agora ele pede para a filha dele pegar as coisas que ele deixou para trás? Se a Mickey for a escolhida, talvez eu considere, mas quanto a você... Não posso entregar a família Morton para uma mulher que não tem coragem de mostrar a cara. E não é bom ficar se apunhalando pelas costas. Vovô, este assunto não tem nada a ver com o pai dele. Ele nem sabe que estarei aqui diante do Senhor, dizendo estas palavras, e que mesmo depois de 20 anos, ele não se arrependerá da decisão tomada há 20 anos. O Senhor deveria conhecê-lo melhor do que eu. Glória não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente e disse seriamente, um dia, revelarei a verdade e estarei diante do mundo para declarar minha identidade e aparência. Não tenho vergonha disso, e não acho que eu seja pior do que qualquer homem por ser mulher. Além disso, não estou atacando meu oponente, mas explicando o fato de que posso fazer melhor do que ele, pelo menos não do que a família Morton. Apresente meu abismo. Jeffrey olhou para a garota à sua frente e pareceu enxergar a garota de cabelo vermelho que estava na sala de conferências e a si mesma.
Embora as duas tivessem algumas diferenças de personalidade, ambas pareciam ter uma tenacidade em comum. E a última frase que Glória disse é um tanto semelhante ao que eu disse, e também se refere a Cyril. Jeffrey levou alguns minutos para se levantar. Observou Rodrigues em silêncio por um instante e disse: escute o que você quer dizer, seu objetivo é a garotinha na casa do buffet. Não, meu objetivo é superá-la. Glória balançou a cabeça negativamente. Oh! Pela primeira vez, o rosto de Jeffrey assumiu uma cor inesperada. Ele olhou para Clarion e perguntou seriamente: o que é isso? Presidente da Câmara de Comércio de Arden, qual é o seu cargo atual? Glória observou o tom de Jeffrey com firmeza. O tom não é baixo. O rosto de Jeffrey esboçou um sorriso pela primeira vez, enquanto ele se recostava na poltrona, que balançava levemente, e continuou: o objetivo de uma pessoa determina a altura que ela pode alcançar. Se você diz que seu objetivo é ela, então você nunca poderá estar no mesmo patamar que ela, porque você sempre a admirou. A família Morton não pode ser entregue a uma pessoa assim. Então, posso fazer isso agora. Havia um pouco de tensão e expectativa na voz de Glória. Não, eu não pensei se quero te dar essa oportunidade. Continue. Morton balançou a cabeça, e o sorriso em seu rosto já demonstrava convicção. Com poucas palavras, ele disse: lembre-se, palavras não bastam. Os negócios são muito mais difíceis do que você imagina. Até mesmo a filha mais nova da família Buffett levou mais de 10 anos para chegar à posição atual. Sim, eu me lembro, mas acredito que consigo. Glória assentiu, seu rosto não demonstrando a menor frustração, mas sim uma expressão de felicidade. De pequena a grande, era a primeira vez que seu avô a valorizava. Mesmo que não fosse reconhecida, já era uma mudança e um avanço. Presidente. Jantando, nesse instante, Marty correu para o jardim e viu um lampejo de surpresa nos olhos de Glória, e também engoliu as palavras. Pode ir em frente. Jeffrey levantou a mão para Clarion. Sim. Glória fez uma reverência discreta e se afastou. O que há de errado? Perguntou Jeffrey a Mars. O presidente, segundo as notícias que foram divulgadas mais cedo, a prefeitura começou a trabalhar com a Associação de Restaurantes. Warren e vários vice-presidentes, assim como os níveis médio e superior da associação, estavam praticamente sob controle. E esta manhã, a prefeitura enviou diretamente um grupo à sede da nossa Câmara de Comércio, lacrou as informações dos restaurantes associados e agora está verificando os dados e os registros, disse Mars rapidamente. Será que o prefeito finalmente vai se vingar da Associação de Restaurantes? Warren se afastou nos últimos anos, esquecendo-se de suas responsabilidades, e mais cedo ou mais tarde terá que lidar com isso. Jeffrey, sentado na poltrona, não parece muito preocupado. De repente, olhou para Mars Road. As informações da nossa Câmara de Comércio não devem ser um problema. Basta enviar um aviso aos membros da Câmara para que se manifestem. Se a prefeitura não quiser passar vergonha, isso não será um grande problema. Tudo bem. Mas, será que essa trivialidade é tão assustadora assim? Presidente, talvez haja algumas coisas que o senhor precise saber. Desde o ano passado, o mestre Cyril expandiu a cooperação com a Associação de Alimentos e Bebidas, após assumir a responsabilidade pela Câmara de Comércio e Alimentação, e ajustou o número de vagas garantidas na lista de alimentos de 5% para 9%, classificadas por licitação. Essa parte do projeto de lei deve agora ser mantida na Câmara de Comércio. A testa de Mars estava coberta de suor frio. Olhando para o sombrio Jeffrey, ele continuou. E, a frente de guerra Gudônia e a ética de Voer foram capturadas no quarto evento do Templo Cinzento. O mestre Cyril foi incumbido por ambos de tentar libertá-los da prisão de Bastille. Há também um grupo de pessoas que está atualmente na Câmara de Comércio, vindo da prisão de Bastille. Capítulo 368. Começando hoje, para as mentes das pessoas, evento de quarto nível. Jeffrey levantou-se de repente, com uma expressão sombria, olhando para Mars. Que diabos está acontecendo? Como Cyril se envolveu nesse incidente de quarto nível? E ainda por cima foi filmado na prisão de Bastille. Tem gente olhando.
Presidente, é o seguinte, há 10 dias, Goodine Myers não ousou relaxar, como levar Goodine e Ward ao restaurante Mini, no número 151. Então, como Gabriel, de Ward, estava envolvido no incidente de 4ª categoria, e Cyril recebeu 2 quantias em dinheiro, ele usou vários meios para obter informações da prisão de Bastille e conseguiu o dinheiro, tentando se aproximar e resgatar os 2. A questão foi repetida. Após ouvir Mars, Jeffrey ficou em silêncio por um momento e olhou profundamente nos olhos de Mars. Mas, há quantos anos você está comigo? 23 anos, o presidente. Mars baixou os olhos e não conseguiu olhar diretamente nos olhos de Jeffrey. Desde que o velho Jack morreu, você está me seguindo. Seu pai e seu filho me seguiram durante a maior parte da minha vida. Que tal eu estar esperando por você? Perguntou Jeffrey. Meu pai costumava cantar mantras para o presidente quando ele era vivo. Ele está com o presidente desde que era motorista. Ele sempre foi grato ao mestre por elevá-lo. Estou com o presidente há mais de 20 anos. Parentes em geral. A cabeça de Marty está cada vez mais funda. Nesse caso, eu ainda não morri. Por que você está tão ansioso para se levantar? Você deve se lembrar de que, enquanto eu estiver vivo, o patriarca da família Morton ainda serei eu. O presidente da Câmara de Comércio de Arden ainda serei eu, o caótico. A pessoa mais importante nos negócios da cidade ainda serei o meu Jeffrey Morton. Jeffrey sorriu e deu uma risada um tanto ridícula. Sim, Myers baixou a cabeça, e os cabelos na frente de sua testa estavam encharcados de suor. Embora estivesse com Jeffrey há mais de 20 anos, ele ainda se lembrava de estar diante dele todas as vezes. Quando conheceu pela primeira vez, ainda jovem, o presidente que ensinou seu pai a ser sanguinário. Ele é como um professor, e quando grita, inspira temor. Quando ruge, todos se curvam. Ele é o rei deste feudo, o rei da Câmara de Comércio de Arden. Vai lá e liga para aquele idiota. O sorriso de Jeffrey se desfez, desviando o olhar do corpo de Mars e fixando-o no bordo em brasa não muito longe, e disse baixinho: a partir de hoje, se você não quiser reaparecer na minha frente, escolha a loja mais distante, lá embaixo. Presidente, Myers mudou drasticamente, olhando para o rosto inexpressivo de Jeffrey, ou engolindo todas as palavras atrás de si. Ninguém poderia mudar a decisão de Jeffrey. Cuide do seu corpo. Marty bufou profundamente, sua expressão ficou um pouco vazia e ele saiu. Ao sair do jardim, Marty olhou para trás, para o velho de cabelos grisalhos que lá estava, e de repente se lembrou de seu pai antes de morrer. A frase dizia: lembre-se, só existe um presidente neste mundo. O que você precisa fazer é ser absolutamente leal a ele. Isso basta. Pai, talvez eu devesse te ouvir. Marty cerrou o punho, virou-se e saiu, e seus passos eram pesados. Ele sabia que estava indo embora e que talvez nunca mais voltasse àquela bela mansão. Eu sentia falta de alguma coisa. De pequena a grande, ele viu a mansão prosperar e o jovem e forte presidente envelhecer. O sol brilhava sobre aquela mansão luxuosa, mas era como o crepúsculo, uma sensação de sufocamento. Se o jovem mestre não tivesse escolhido ser professor, será que a mansão poderia se tornar ainda mais magnífica? Pelo menos, não ruiria tão rápido, pensou Marty, mas logo sorriu e balançou a cabeça. Lembrou-se da expressão feliz do jovem mestre ao receber a carta de aceitação para o cargo de professor naquela escola caótica. Provavelmente, esta é a vida que ele realmente deseja. Mesmo sem esta mansão, ele terá filhos. Pai, ouça-me explicar isto. Cyril correu para o jardim, o rosto um pouco pálido, e Myers já lhe havia contado a situação e se despedido. Myers é a pessoa em quem seu pai mais confia. Embora geralmente sirva apenas como um microfone, ele só consegue entender o que Jeffrey quer dizer através de uma tosse e de sua posição privilegiada na Câmara de Comércio de Arden. No entanto, ele agora está aposentado por tempo indeterminado. A partir de agora, não ocupará mais nenhum cargo na Câmara de Comércio. Ele só poderá frequentar as lojas da família Moulton e se tornará uma figura realmente marginal. Cyril não é estúpido, ele sabe o que isso significa.
Jeffrey está zangado, e muito zangado. Estalou os dedos. Cyril ainda não havia terminado de falar, e Jeffrey, que se virou, deu um tapa na própria cara, e o som de ruídos nítidos e atônitos fez com que os insetos nas flores parassem de gritar. Cyril agachou-se no chão, com a bochecha esquerda inchada, e olhou para Jeffrey com horror. Disse: "Pai, eu errei, eu sei que errei, você sabe o que está errado." Jeffrey retirou a mão dentro da manga larga tremendo levemente, observando Cyril, e o tom se elevou um pouco. "Então você disse, onde você errou?" Cyril abriu a boca, mas de repente ficou atônito, seus olhos se reviraram e ele não sabia o que dizer. "Se você não disser, então deixe-me dizer, que diabos há de errado com você?" Jeffrey olhou para Cyril como quem olha para um palhaço, com um sorriso condescendente, um sorriso meio ridículo. "Primeiro, você não deveria me mexer. Mas se o filho dele estão comigo há décadas. Lealdade é o princípio básico de um servo. Quando você o deixa obedecer, você está sendo desleal com o servo. Em segundo lugar, você não deveria mudar as minhas regras. As regras da lista de restaurantes na lista de comidas são metade das regras do ano. Porque os restaurantes que conseguem entrar na Câmara de Comércio sempre conseguem entrar na lista, mas a promoção dos rankings pode ser aumentada até certo ponto. O faturamento do restaurante já despertou o ressentimento de muitos comerciantes comuns. E você ainda conseguiu mais de 90% da lista, usando um método de licitação. Como segundo chefe da família Moulton, você é tão despreparado assim. Só existe uma pequena quantia de dinheiro para você. Você sabe quais são as regras. Nossa família Moulton pode ter o status que tem hoje, confiando em regras, e mesmo que essas regras sejam estabelecidas por nós mesmos, elas devem ser observadas e mantidas. Somente um mercado relativamente livre terá uma vida vibrante e espaço para melhorias contínuas. E você, ao sufocar essa liberdade, qual é o significado do nosso controle? Terceiro, você não deve provocar pessoas e forças que não pode provocar. Os comerciantes tendem a evitar desvantagens. Essa é a base da nossa sobrevivência. Um verdadeiro homem de negócios deve ser cauteloso e saber proteger suas asas. Eu sempre me manterei em um lugar seguro. E você, mesmo que tenha apenas dezenas de milhares de moedas de cobre para tocar na prisão de Bastille, para contaminar os 4 eventos. Você sabe o que significa um evento de nível 4. Mesmo que você seja filho de um dono de cidade, contanto que tenha cometido um incidente de nível 4, você só poderá ficar na prisão de Bastille pelo resto da vida. O que você pensa que é? Ainda quer tirar gente da prisão de Bastille. Se você for pego desta vez, fique tranquilo, eu não vou te pegar. Pai, eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado. Cyril empalideceu, agachou-se no chão e subiu alguns degraus, tentando segurar a coxa de Jeffrey. Não pense que a família Moulton só poderá ser entregue a você depois da minha morte, e que você poderá fazer o que quiser. Jeffrey recuou o pé esquerdo em sinal de desgosto e disse friamente: "A partir de hoje, Rodrigues é um dos candidatos à sucessão da família Dom, como você, tem direito à herança da família Moulton." Cyril foi atingido por um raio, caiu suavemente no chão e olhou para Jeffrey com incredulidade. Capítulo 369. Tudo é para comer. A sede da Associação de Alimentos e Bebidas, o prédio que foi reconstruído recentemente, é magnífico, mas o ambiente no local é um tanto tenso. Os funcionários, vestindo os uniformes da Associação de Restaurantes, alguns confusos e aflitos, observam os guardas da prefeitura entrando e saindo do prédio. Embora não tenham sido presos, estão impedidos de sair do edifício. Você já pensou neste dia? No segundo andar, Robert, que parecia ter 10 anos, perguntou a Warren, um garoto com muitos cabelos brancos. Pensei nisso há 10 anos, mas não aconteceu por tantos anos, então tive sorte. Não esperava que acontecesse. Warren segurou o corrimão com as mãos e olhou para os homens horrorizados lá embaixo. O prédio da Associação de Restaurantes, construído segundo sua própria imaginação, sorria com amargura. Arrepender-se.
Robert também baixou o olhar, permanecendo em silêncio por um instante. Por que você se arrepende? Warren desfez o sorriso e endireitou a postura. Com orgulho, ergueu a mão. Olhem para este magnífico edifício. Vejam a equipe da Associação de Restaurantes, o prédio imponente do lado de fora. Grandes esculturas, tudo isso fui eu quem trouxe. Quantos clientes vêm ao restaurante todos os dias para comer, seguindo o cardápio? Por que eu deveria me arrepender? Mesmo que eu não tenha o apoio da prefeitura, posso fazer o mesmo agora, em grande escala, por mais 5 anos. Você acha que o antigo presidente gostaria de uma associação gastronômica como essa? Robert olhou para Warren e pediu um momento de silêncio. Talvez, o rosto de Warren estava rígido, e ele virou a cabeça e olhou para Robert lentamente. De repente, sentiu uma sensação de familiaridade nas sobrancelhas de Robert. Hesitou. Quem é você? O antigo presidente de Laurie é meu avô. Quando você era jovem, deveria ter me visto. Robert também olhou nos olhos de Warren. Como isso é possível? Warren olhou para Robert incrédulo, como se tivesse ouvido algo extremamente absurdo. Meu avô criou uma associação de alimentos, mas meu pai não se interessou e não me deixou entrar em contato. Mais tarde, meu avô passou a associação para você e faleceu no 2º ano. Depois disso, nossa família não teve mais contato com nenhuma associação de alimentos, mas eu prometi que ele daria uma olhada na associação antes que meu avô falecesse, então ele continuou acompanhando. O presidente é realmente um gênio. A associação de restaurantes pode se desenvolver tão rápido. Está além das expectativas de todos. Meu avô certamente não imaginava que, com sua simples intenção de facilitar a busca por comida, a ideia se transformaria em uma associação tão grande. Mas ele certamente não queria ver o cardápio se tornar o que é hoje, onde o lucro é o que importa, sem o sabor. Esse cardápio se distancia completamente de suas ideias e conceitos originais, e isso não está certo. Robert olhou para Warren e disse, com calma. Então, desde o ano passado, você veio para a Associação de Restaurantes hoje. Warren cerrou o punho. Já sugeri isso ao presidente muitas vezes. Se o presidente pudesse se manter à beira do precipício, eu não gostaria de ver uma cena como a de hoje. A associação gastronômica é fruto do esforço tímido do meu avô, mas também do trabalho árduo e incansável do presidente. Nos primeiros anos da Associação de Restaurantes, o presidente realmente usou a lista de estabelecimentos gastronômicos para impulsionar a Associação de Restaurantes da Praça Adem para um período de rápido desenvolvimento. Essas são suas conquistas inesquecíveis. Robert balançou a cabeça e olhou para Warren. Seu olhar tornou-se mais firme e severo, e sua voz mais séria. Mas o presidente nunca ouviu minhas palavras nem pela metade. A escultura na entrada da Associação de Restaurantes ainda ostenta o antigo slogan Tudo pela Comida. Que ridículo vê-la na porta da atual associação. Não sei se você ainda se lembra das palavras que prometeu ao velho. Você ainda se lembra do seu verdadeiro espírito? Você ainda se lembra do que prometeu quando assinou o acordo com a prefeitura? O que você fez nesses anos? Antes que a associação caia no abismo sem fim junto com você, quero impedir isso e colocá-la de volta nos trilhos. Warren observou a expressão firme no rosto de Robert, e a mão que mantinha o punho cerrado afrouxou lentamente, e a força pareceu dissipar-se. As mãos voltaram a apoiar-se no corrimão, e os olhos fitaram a distância sem rumo. O prédio estava vacilando, e parecia que desabaria com o único empurrão. Este prédio, no qual investirá metade de sua vida, o império de restaurantes que construíra, começava a ruir diante de seus olhos. Na verdade, eu não esperava que fosse assim. Warren sorriu para si mesmo e olhou para a escultura na entrada do prédio. Ele continuou. No começo, eu só queria construir uma sede para a Associação de Restaurantes, mas não. Dinheiro, então comecei a pensar em como ganhar dinheiro, e vender ingressos obviamente é uma boa maneira. Mais tarde, alguns restaurantes me ofereceram dinheiro secretamente para que eu fosse incluído na lista. Recusei inicialmente. Não podem me deixar aceitar. A lista de restaurantes é dinheiro que pode ser manchado.
Mas um dia descobri que ninguém se importaria com isso. Eu só preciso mudar uma posição na lista, e isso me renderá mais dinheiro do que o ingresso, e deixarei o resto para a associação. Parte disso, quanto pagar, quanto ficar, tudo fica na minha cabeça. A sensação de ter o dinheiro na mão é realmente fascinante. Mais tarde, a Câmara de Comércio de Ardém me encontrou. O presidente Jeffrey é de fato uma raposa velha, mas também conhece as regras e sabe como usá-las com mais naturalidade. Embora o dinheiro seja menor do que o de um indivíduo, a lista precisa ser feita. Procure melhor. Mais tarde, Cyril começou a assumir o departamento de alimentos e bebidas da Câmara de Comércio de Ardém. Ele contribuía com mais dinheiro do que Jeffrey, mas a demanda era maior, quase controlando o ranking de toda a lista. Eu conheço os riscos, mas toda vez que vejo a caixa de moedas de dragão que enviei para o escritório, não consigo me conformar em devolvê-la. A lista de compras é como um veleiro à deriva em meio à tempestade. Desde então, não há mais controle sobre ele. Não consigo direcioná-lo, não consigo controlar sua velocidade, e nem mesmo as regras são mais personalizadas por mim. Sou o presidente da Associação de Alimentos e Bebidas, mas sei que sou apenas um instrumento de inveja controlado pelo dinheiro. Quando precisam que eu faça algo, basta enviar o dinheiro para o meu escritório. Não posso recusar, não me atrevo a recusar. Comparada à Câmara de Comércio de Ardém, a Associação de Alimentos e Bebidas é como uma criança que só fala sem jeito. Depois de ser colocada lá dentro, não tem poder para revidar. Só me resta esquecer o que realmente sinto. Quando entro pela porta todos os dias, não consigo ver as palavras gravadas ao lado da escultura. Digo a mim mesmo que isso é tudo o que mereço. Na verdade, eu sei, tudo isso é algo que eu não deveria tocar, mas uma vez que eu abro a fera do desejo, não consigo desligá-la. Warren suspirou e olhou para Robert, estendendo a mão e dando-lhe um tapinha. Com um leve gesto, disse seriamente: "Cara, eu me lembro de você, quando eu seguia ao antigo presidente, quando comia aquele rosbife amarelo que não gostava de limpar a boca. Se a Associação de Restaurantes for te orientar no futuro, espero que você possa garantir que todos que entrarem e saírem por esta porta fiquem de frente para a fila." Capítulo 370. Você está brincando comigo. O restaurante Maime ainda não tem nenhuma lista de restaurantes e se tornou o assunto do momento entre os clientes que aguardam na fila. A raiva é natural, mas a boa vontade de McGonagall ameniza os sentimentos dos clientes afetados pela manhã. "Chefe, não pode encomendar o peixe de manhã. Comi um ontem à noite, estava tão delicioso, não consigo comer mais, pode me dar um?" Harrison olhou para McGonagall, cheio de guiquil. "O café da manhã não inclui peixe grelhado apimentado. Se quiserem comer, podem vir ao meio-dia ou no início da noite." McGonagall sorriu e balançou a cabeça. O sistema não tinha regras, mas ela achava que pela manhã o ar no restaurante deveria ser mais fresco e que um café da manhã revigorante era bom para a saúde, algo que McGonagall sempre priorizava. "Bem, se é assim, então vou querer um arroz com frango amarelo." Harrison viu a expressão de Meg sem hesitar e não teve escolha a não ser sentar-se. "Mestre Casco de Tartaruga, minha varinha mágica está quase pronta." O mestre Meia Barba disse que está quase pronta, é verdade? Amy perguntou, parada diante de uma pequena porção de tofu salgado, cheia de expectativa. "Bem, está quase pronto, você pode ficar até 2 dias com ele." Julian assentiu, observou Amy sorrir e disse: "Pequena Amy, você quer que o mestre lhe peça para comer cérebro de tofu salgado?" "Ótimo, finalmente tenho minha própria varinha mágica." Amy pulou de alegria, olhou para o sorriso de Julian e balançou a cabeça. "Não, obrigada, mestre Tartaruga, eu já comi. Agora, você só precisa me pagar." "Quantia, boa." O rosto de Julian estava rígido, embora ele já tivesse dito que precisava cobrir as despesas da refeição durante a aula, mas pensou que o rapaz teria que pagar a conta do próprio bolso no restaurante em casa. Naquele momento, o valor ainda parecia um pouco estranho. "Você consegue ficar maior e menor? Consegue fazer uma varinha mágica?"
É um desejo. McGonagall ouviu a conversa entre os dois e não pode deixar de pensar nisso. No início, o pedido de Amity poderia parecer descabido. Julian e Crassum estavam muito sérios, e agora estavam prestes a criar produtos finais, o que realmente a deixou um tanto surpresa e ansiosa. Como a única maga no continente capaz de combinar magia de combate corpo a corpo e magia infravermelha distante, a primeira varinha mágica da vida de Amy, manipulada pessoalmente por dois grandes magos, ainda é algo a se esperar, embora Amy agora tenha muito pouca magia. Depois de 2 dias, Arthur já deve ter retornado de Luobu. Ouvi dizer que desta vez acrescentei 2 amiguinhos, e foi perfeito para a pequena Amy testar a varinha mágica. Crassum acabou de entrar. Disse com um sorriso. Mestre da Semi-Barba, é um grande vilão de milho? Perguntou Amy, olhando para Crassum com os olhos brilhando. Bem, é verdade, de qualquer forma, esses caras não têm boas intenções, e eles deveriam saber do que meu aprendiz Crassum é capaz. Crassum sorriu, assentiu e sentou-se com o arroz frito de Yangzhou. Este é meu aprendiz de Julian. Você precisa se lembrar disso. Julian olhou para Crassum, sentado ao lado da mesa, com a voz rouca e fria. Ah, fique tranquilo, agora todo o continente Nolan sabe que você e eu temos o mesmo aprendiz. Crassum olhou para Julian, e um brilho de fogo também surgiu em seus olhos. Ele disse, mas quando Amy usar a magia, qual magia será melhor que a do oponente? Não é necessariamente o caso. Magia de combate corpo a corpo esmaga magia à distância, e essa cena é a mais interessante. Ah, só esses carinhas, basta uma chama fria, uma menininha acenando com um graveto para pular por aí, o que você quer dizer com isso? Julian zombou. Mestre da carapaça de tartaruga, mestre meia barba, querem lutar. Qual magia é mais poderosa? A de combate corpo a corpo ou a de ataque à distância? Também quero saber. Amy olhou para os dois, cheia de expectativa. Os clientes do restaurante também observavam. Após esse período de observação, o temperamento desses dois grandes mágicos continuava bom, pelo menos no restaurante, sem risco de que explodissem de repente. A batalha entre gelo e fogo, após ser comentada por alguns magos, também se tornou bastante conhecida entre os convidados. Portanto, todos aguardam ansiosamente o confronto entre magia de combate corpo a corpo e magia à distância, e quando será possível definir um vencedor entre a magia do gelo e a magia do fogo. A magia, claro, é a confusão mais embaraçosa. Quero um cérebro de tofu doce. Crassum se acalmou e pediu uma refeição. Se um mágico ainda precisa de combate corpo a corpo, então aprender mágica não terá sentido. Fim da conversa. Julian também se apresentou com bastante calma, pegou o dinheiro da mesa e foi embora. Mestre meia barba, adeus, vou para a aula. O professor Julian disse que quer me ensinar magia nova hoje. Amy assinou para Crassum e se despediu de McGonagall. Seguiu Julian e saiu. Ao chegar à porta, parou de repente. Acenou para o patinho feio. Patinho feio, venha cá, vou te levar para procurar carvão e feijão mungo para brincar. O patinho feio olhou para Amy, que abriu as mãos, mas recuou lentamente. Ele se refugiou atrás do balcão e estendeu a cabecinha. Balançou a cabeça para Amy, recusando o gesto. Não se preocupe, eu não vou deixar você brigar hoje, de verdade. Amy continuou acenando. E o patinho feio continua balançando a cabeça. Hoje não vou te prender na gaiola, prometeu Amy novamente. E gritou o patinho feio, escondendo-se atrás do balcão sem sequer mostrar a cabeça. Ei, covarde! Amy limpou o nariz com as costas e virou o rosto. O patinho feio olhou cuidadosamente para fora, deu uma olhada rápida, depois subiu no banquinho alto com tranquilidade, fechou a barriguinha e começou a dormir. McGonagall lançou um olhar para o patinho feio que começava a tomar forma em seu pequeno estômago. Balançou a cabeça com um sorriso e continuou. Na verdade, era uma laranja enorme. Sistema, a tarefa de preencher a lista falhou, pode me dar uma nova tarefa diretamente. Durante o intervalo do almoço, McGonagall levou uma espreguiçadeira até a porta para tomar sol, balançando-a preguiçosamente enquanto pensava consigo mesma.
Deixou algumas porções de arroz perfumado pelo luar na mão e imediatamente um bando de pombos brancos correu para pegar a comida. A tarefa ainda não terminou, portanto o sistema não liberará novas tarefas. Por favor, tente concluir a tarefa. Não desista facilmente. Embora esta tarefa não tenha penalidade, ela reduzirá a taxa de conclusão de tarefas do anfitrião, o que afetará diretamente a dificuldade da missão e as recompensas do anfitrião. O sistema parecia sério. O coxo. Sistema, você está com inveja de mim. McGonagall fez isso sentada na cadeira e piscou.